Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Muito se falam sobre os anjos, já fizeram séries, filmes, vários artigos falando sobre eles. Mas tirando toda a fantasia que criam em cima desses seres, de fato, quem são eles na Bíblia? O que a palavra de Deus fala sobre os anjos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você se interessou no tema do vídeo, eu já te peço que deixe o seu like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva e vamos embora para o vídeo. O termo anjo vem do grego antigo angelos, que significa mensageiro. Os anjos são mensageiros de Deus, seres celestiais que existem desde antes da criação do mundo. Porém, são seres criados, assim como eu e você. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana. E quando esse tipo de manifestação ocorre, são chamadas de manifestações angelofânicas. Os anjos são extremamente sábios, qualificados intelectualmente, e como uma milícia celestial estão sempre prontos para receber a voz de comando do Senhor Deus. Aquela ideia de anjo da guarda que vai com você para onde você vai não existe. Ele tem toda a razão. Mas se Deus der uma ordem para um anjo te proteger, ele vai imediatamente até você te guardar. Os anjos também são assexuados, não podem se reproduzir e são seres imortais. Bastante coisa, né? Existe uma série de classificações de anjos que a gente vê por aí, que a gente escuta. Algumas a Bíblia não explica, outras a Bíblia nem cita, ou seja, são invenções. Mas nesse vídeo eu vou me ater ao que a palavra de Deus diz. A gente vai usar a Bíblia como referência e eu destaquei aqui 3 categorias de anjos que a gente vai ver agora cada uma delas. A primeira que a gente vai ver são os serafins. Os serafins são os anjos que ficam mais próximos do Senhor Deus. Em Isaías 6, de 1 a 4, diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. De acordo com a descrição feita por Isaías, o único lugar da Bíblia onde eles são citados, os serafins eram uma ordem de anjos de primeira hierarquia e a função deles era louvar e adorar o nome do Senhor. Em Lucas 2 aparecem anjos proclamando, louvando, exaltando o nome de Jesus Cristo. Essa é a ocasião em que Jesus nasce. A Bíblia não destaca, a Bíblia não explica que tipo de anjos eram aqueles, mas acreditam que era um coral de serafins. Agora nós vamos falar sobre os querubins. Essa categoria de anjos é aquela que habita a sala do trono e servem ao Senhor no palácio celestial. Acredita-se que entre todos os seres celestiais, é óbvio, tirando o próprio Deus, os querubins são aqueles mais formosos e mais bonitos de todo o céu. Mas não pensem que os querubins eram só mais um rostinho bonito no céu. Eles tinham uma função muito importante. Os querubins são guardiões. Em Gênesis 3:24 a gente lê: Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aquela famosa Arca da Aliança, que tinha aquela imagem daqueles 2 anjos com as asas estendidas sobre a arca, são representações de querubins. Segundo o livro de Ezequiel, a gente vê também que o diabo era um querubim guardião. A gente vai ler isso lá em Ezequiel 28, 14 e 15. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Agora a gente vai ver a terceira e não menos importante categoria, os arcanjos. Quem são os anjos arcanjos? Essa talvez seja a categoria mais poderosa de anjos. Em 1 Tessalonicenses 4:16 a gente lê o seguinte: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Pessoal, esse texto aqui, a gente já vê que os arcanjos, a gente já vê a importância dos arcanjos nesse texto. Eles vão anunciar, ao soar da trombeta, a volta de Cristo. E eu já vou falando, guarda esse versículo que a gente vai lembrar dele um pouquinho mais lá na frente. Em Judas 1,9 a gente lê o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O único arcanjo citado explicitamente na Bíblia é o Miguel, quando a gente vê aqui ele lutando com o diabo pelo corpo de Moisés. E aí a gente vê que quando Deus manda um anjo ou um arcanjo proteger os seus servos, o diabo não toca nem no cadáver, nem nos restos mortais do cristão. Mas além do Miguel, existe um outro anjo também muito conhecido, que é o anjo Gabriel, que de acordo com as características dele, a gente também entende que ele era um arcanjo. Lá em Daniel 9, de 21 a 23, a gente lê o seguinte: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, e eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Em Lucas 1, 26 e 27 a gente lê: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Esse é o momento em que o anjo ou o arcanjo Gabriel dá uma das mais importantes notícias que ele já deu em todo o seu ministério como anjo, como mensageiro: o nascimento de Jesus. Ele anuncia a Maria que ela vai ser mãe de um menino, o menino Jesus. E eu fico pensando que as mensagens mais importantes de Deus, manda Gabriel lá, tá? Gabriel. Agora, olha o que está escrito em Apocalipse 8, 2 e 6. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então os anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocá-las. Lembra de Tessalonicense, dos anjos tocando a trombeta e anunciando o juízo final? Agora eu não vou ler aqui porque não é o foco desse vídeo o que acontece quando essas 7 trombetas são tocadas. Mas se você for lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, e ler, você vai ver que ali os arcanjos estão regendo literalmente a destruição de todo o planeta. Ali de fato é o fim dos tempos, é o final da nossa Terra como nós a conhecemos. Galera, pensando bem, a gente vai perceber que quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente olha para a criação, a gente olhando agora para os anjos, para o poder, para a beleza, para a grandiosidade dos anjos, a gente consegue ver como que o nosso Deus é maior ainda, como o nosso Deus é tremendo, como ele é grandioso. E precisamos lembrar que só Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Quando João estava lá em Apocalipse, tendo a visão, ele se curvou, ele se prostrou diante do anjo. Sabe o que o anjo dele falou? Nada disso, levanta porque eu sou servo igual a você. Só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E bom, galera, a gente chegou no final desse vídeo. Queria dizer que esse vídeo foi uma sugestão da Noemi Braga. Obrigado pela sugestão. Se você quiser também dar uma sugestão, coloca aí nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se ele te trouxe informação, te agregou valor, eu te peço que você compartilhe com seus amigos, que você deixe o seu like. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Toda semana eu estou postando um vídeo que eu tenho certeza que tem um conteúdo que vai ser interessante, que vai te abençoar. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.